Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumo da semana. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartus. Roda a vinheta. Ao longo da semana, muitas notícias relacionadas ao novo coronavírus, ao Covid-19. Nas últimas semanas, nós trouxemos notícias relacionadas ao impacto do novo coronavírus, mas o Brasil ainda não tinha um quadro de grande expansão da epidemia, da pandemia. E essa semana, realmente, o número de casos aumentou, a quantidade de mortes também cresceu. E todos os planos de contenção, até o momento, vão no sentido de evitar que essa expansão seja ainda maior. Então, nos últimos 7, 10 dias, nós tivemos impactos mais significativos no mercado imobiliário. Até o momento, os setores mais atingidos, como não poderia deixar de ser, são os hotéis, porque o turismo e as viagens cessaram isso desde o começo da pandemia. Os shopping centers que estão fechados, então, obviamente, também sendo impactados, bastante impactados. E os prédios corporativos, com as pessoas fazendo home office, a procura diminuiu. Em relação à hotelaria, um dado interessante, a taxa de ocupação tem sido aí entre 5% e 10%, uma taxa bastante pequena, bastante baixa. Inclusive, essa semana fizemos uma notícia, uma matéria com fontes do ramo de hotelaria que está disponível em nosso site. O segmento residencial começa também a sentir os impactos. As incorporadoras, muitas delas, a maioria, adiaram lançamentos. Temos exemplos já anunciados oficialmente: Cirela, Tenda, Elbor, Tecnisa, dentre outras. Citei algumas aí que são maiores, que têm inclusive o capital aberto na bolsa. E esse adiamento se deve principalmente à incerteza sobre o tamanho da demanda, sobre o apetite da demanda nesse momento, né? Agora e nos próximos meses. As famílias com um orçamento ainda indefinido para os próximos meses, trabalhadores autônomos tendo que ficar em casa, então sem poder prestar os seus serviços e, consequentemente, sem receber, assim como funcionários registrados, colaboradores de empresas que, eventualmente, também não estão recebendo seus salários ou até correndo risco de perderem seus empregos. Os canteiros de obras, embora permaneçam funcionando e não tem perspectiva deles serem fechados, eles estão com menos trabalhadores. Isso tanto para evitar qualquer possibilidade de aglomeração, de transmissão do vírus, da pandemia, como porque as pessoas que fazem parte dos grupos de risco estão em casa. Então, colaboradores de mais idade ou pessoas que têm alguma doença crônica ou imunidade baixa também não estão trabalhando nesse momento. No início da noite da última sexta-feira, dia 20, os presidentes do Sinduscon São Paulo e do Sintracon São Paulo, o Dair Senra e o Antônio Ramalho, respectivamente, firmaram um acordo que prevê redução salarial de 25% caso haja paralisação parcial ou total das obras. Essa medida visa manter os empregos e não onerar demasiadamente as empresas. O que ficou combinado: enquanto perdurar a atual situação de isolamento horizontal, de possibilidade de restrição nos canteiros, os empregados não podem ser demitidos, então tem aí uma segurança no trabalho. E só lembrando, estamos falando do Sinduscon São Paulo e do Sintracon São Paulo, uma medida que vale para a capital paulista e para as cidades do entorno, mas que possivelmente seja adotada também em outras cidades, em outras capitais, em outras regiões do país. O crédito imobiliário e o financiamento à produção, eles continuam funcionando, mas em menor ritmo. Também fizemos um conteúdo especialmente sobre esse assunto que está disponível no nosso site. Tanto o crédito imobiliário para pessoa física como o financiamento à produção, portanto voltado para as empresas, construtoras e incorporadoras, eles vão ser afetados em menor quantidade, mas também vão ser afetados porque muitos trabalhadores estão em regime de home office, estão trabalhando remotamente, além do que os horários e condições de funcionamento dos cartórios foram modificados. Esse é o maior impacto nesse sentido do crédito imobiliário, do financiamento à produção. Nas operações que já foram contratadas, nas operações de crédito, os bancos tendem a postergar o pagamento de parcelas, como já foi anunciado pela Caixa na quinta-feira da semana passada, tanto para a pessoa física como para as empresas. No período de 4 dias, desde que a Caixa fez esse anúncio, na quinta-feira, foram mais de 100 mil solicitações para que as parcelas do crédito imobiliário sejam postergadas.
ou seja, realmente as pessoas estão preocupadas com as suas rendas e estão solicitando que o pagamento das parcelas seja postergado. Também há maior lentidão para a emissão de alvarás e licenças nas prefeituras, exceto os que têm o processo 100% digital, que são casos raros. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia, o Henrique Alves. Nós já estivemos em Goiânia, num fórum imobiliário, e ele comentou que lá a situação, embora todos os colaboradores estejam em regime de home office, não foi afetada, funcionando normalmente, porque o processo é 100% digital. Mas na grande parte das prefeituras é necessária a presença física, o atendimento presencial. Na Prefeitura de Campinas, os horários foram totalmente alterados, o atendimento só das 10 às 15 horas é um exemplo que podemos dar, que eventualmente esteja acontecendo em outras prefeituras também. E o atendimento só ocorre mediante agendamento, ou seja, as emissões de alvará, de licenciamento para a construção, para a obra, também já sendo afetadas. Um outro assunto interessante, também falando sobre o coronavírus, hoje o resumo da semana é exclusivamente sobre a pandemia, é a renegociação de contratos de compromisso de compra e venda, principalmente na incorporação vertical, já que o loteamento tem um instrumento um pouco diferente de alienação fiduciária, mas também nos loteamentos começa a ocorrer esse movimento dos clientes pedirem para renegociar o contrato, ou seja, adiar as parcelas de pagamento sem juros, sem juros e sem multa, né? A solicitação de distrato ainda é bastante pequena. Nós conversamos com alguns advogados especialistas em direito imobiliário e o que eles nos passaram é que, por hora, o que é mais comum é renegociação de contratos, embora os pedidos também estejam pequenos, não sejam muitos até o momento. Porém, se essa situação de isolamento horizontal persistir, o temor de incorporadores, de loteadores, com os quais também conversamos, é que haja uma avalanche de pedidos de renegociação de contratos, o que pode gerar muitos problemas para as incorporadoras, porque elas dependem do caixa para se manter, principalmente no momento em que a comercialização, os lançamentos estão parados. Uma tendência nesse atual momento é que a renegociação aconteça sem maiores problemas, afinal de contas, se a incorporadora quiser apelar para o Poder Judiciário, que também está parado, isso vai levar um tempo muito grande. E, em último caso, se ela conseguir, ela não vai encontrar outro comprador. Idem a situação dos proprietários de terrenos, que negociam com as incorporadoras. Já existe esse movimento também de incorporadoras não tomando a decisão sobre compra ou não dos terrenos, e as negociações que estavam em andamento ficarem congeladas momentaneamente, até porque a demanda também por terrenos não deve ser a mesma de antes da crise. A discussão no momento é se o isolamento deve ser horizontal e vertical. Nas conversas que tivemos com executivos do mercado imobiliário, com os próprios advogados, com empresas que fazem gestão e monitoramento de carteira, a impressão que se tem é que o setor não aguenta muito tempo de paralisação, de isolamento horizontal. O que se tem em ponto pacífico é que empresas de pequeno e médio porte que não têm um fluxo de caixa muito grande, se essa paralisação for superior a 30 dias, talvez um pouco mais, a tendência é que elas quebrem, que elas realmente cheguem à falência. Então, a principal preocupação no momento é em relação à recessão econômica, embora tenha que se preocupar com a questão da saúde. Hoje, no mercado imobiliário, a questão é se nós vamos ficar muito tempo parados e se isso vai desencadear problema econômico para as incorporadoras, principalmente as incorporadoras menores. Recados rápidos para a gente finalizar o vídeo, como sempre. Se você está assistindo no YouTube, se você não nos acompanha ainda, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber notificação de novos vídeos e a gente se vê na próxima semana. Obrigado pela sua companhia, um abraço, até a próxima.